Júpiter tem 79 luas conhecidas, e as 4 maiores que são particularmente interessantes são as de Galileu. Elas foram nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu no século XVII. As 4 têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Europa é a menor delas, com um diâmetro de 3.000 quilômetros. Orbita Júpiter a cada 3 dias e meio. As primeiras imagens que obtivemos de lá foram tiradas na década de 1970. A superfície dela consiste principalmente de gelo e de água. É uma lua com longas fraturas, geralmente com cerca de 1 quilômetro de largura, que podem se estender por milhares de quilômetros em sua superfície. Elas provavelmente se formaram quando a crosta se separou com a força das marés no misterioso oceano abaixo da superfície. Em 2012, os cientistas descobriram plumas de vapor d'água em erupção, perto do polo sul dela, subindo até 200 quilômetros. Elas podem nos ajudar a descobrir o que há dentro de Europa sem precisar pousar lá. Os pesquisadores acham que pode haver um oceano magnífico escondido de 15 a 25 quilômetros abaixo da superfície sólida, com 65 a 160 quilômetros de profundidade. Mesmo tendo apenas 1/4 do diâmetro da Terra, ela contém o dobro de água de todos os nossos oceanos juntos. Esse oceano é um ambiente potencial para algumas formas de vida, na qual os cientistas acreditam que toda a crosta de gelo está flutuando e provavelmente faz uma rotação completa em torno de Europa, uma vez a cada 12.000 anos. Na imagem que a espaçonave Galileu tirou, você pode ver pequenas manchas marrom escuras, com 10 quilômetros de diâmetro, e que se formaram à medida que o material quente e menos denso chegava à superfície. Ela pode também ter empurrado a crosta ou rompeu tudo junto. A superfície de Europa consiste nos chamados terrenos do caos, que são áreas rugosas rodeadas por uma superfície mais lisa. Seu equador talvez seja coberto por pontas de gelo chamadas penitentes, que podem chegar a 15 metros de altura. Nós temos assim na Terra também, especialmente em áreas secas de grandes altitudes. Mas nenhuma delas é tão grande quanto as de Europa. Nossa Lua tem mais de 5.000 grandes crateras em um diâmetro de mais de 25 quilômetros. A superfície de Europa não tem crateras de impacto e não parece ter mais de 50 milhões de anos. Isso significa que está mudando e se renovando o tempo todo. É uma lua gelada e uma das mais suaves de todos os objetos espaciais sólidos do nosso sistema solar. Por causa disso, é 5 vezes mais brilhante que a nossa. Europa está sob uma rajada constante de radiação vinda de Júpiter, tão forte que não duraríamos nem um dia lá. Ela está 5 vezes mais longe do centro de nosso sistema solar do que a Terra. Dessa maneira, quase não recebe calor proveniente do Sol. Por isso, pode permanecer congelada, uma vez que a temperatura média é de menos 160 graus no Equador e de cerca de 220 graus negativos nos polos. Há cerca de 40 anos, a espaçonave Voyager 1 chegou perto da Lua rochosa e descobriu que ela é a campeã vulcânica do nosso sistema solar. É a quinta de Júpiter, a mais interna, e tem 4 bilhões e meio de anos, quase a mesma idade do próprio planeta. É semelhante em tamanho ao nosso satélite natural, e ainda tem densidade e quantidade de gravidade semelhantes. Mais luas do nosso sistema solar consistem em silicatos e água congelada, mas Io é feita de ferro e rocha de silicato. Você conseguiria ver algumas belas auroras ali. Conforme ela gira em torno de Júpiter, as auroras mudam o brilho o tempo todo, mas estão sempre lá. Io fica relativamente perto do planeta, quase 420 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. Se você pudesse ir até lá e dar uma olhada em Júpiter, ele pareceria 40 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Observar as estrelas lá seria incrível. Io precisa de 42 horas e meia para orbitar Júpiter, sendo que a nossa Lua necessita de quase um mês. Em alguns pontos, a altura da maré desse satélite de Júpiter pode chegar a 100 metros. É semelhante ao que temos na Terra. A gravidade da nossa Lua causa marés oceânicas. Io não tem oceano, mas o próprio solo se move, subindo e descendo. É como se um elevador o levasse para o fundo e depois para o topo de um prédio de 30 andares. A gravidade de Júpiter e de suas outras grandes luas afetam Io. Então as marés de solo em sua superfície são 5 vezes mais altas que as oceânicas mais altas do nosso planeta. Tudo isso deixa o local tão quente por dentro que alguns dos materiais internos derretem, fervem e tentam escapar da maneira que for possível. Eventualmente formam-se um buraco no chão, que então se transforma em um vulcão. Io é o corpo mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Lá existem mais de 400 deles, com 150 em erupção o tempo todo. Alguns lançam suas plumas de gás quente a 320 km no espaço. Seria difícil andar até lá, pois estamos falando de um mundo muito intenso de planícies aluviais de rocha líquida, enormes fluxos de lava, múltiplos lagos com esse elemento e gigantescas montanhas em colapso. Ganimedes,
A maior lua do sistema solar que conhecemos também tem o maior oceano. Ela é 26% maior do que Mercúrio em termos de volume, mas é menos densa. Esse satélite natural gigante tem uma crosta espessa de água congelada a 150 quilômetros de profundidade. Pode haver um enorme oceano de água líquida por baixo, que se estende por 100 quilômetros de profundidade, o que é cerca de 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. A Voyager também detectou calotas polares de gelo lá. Ganimedes é metade rocha, metade água, incluindo pequenas quantidades de metais e gelo. Sua atmosfera é muito fina e não contém oxigênio. O oceano provavelmente não contém vida. A Terra é um grande exemplo de como certos micróbios e criaturas podem sobreviver nas profundezas sem luz solar. Mas o oceano de Ganimedes é tão profundo e a pressão é tão forte que a água no fundo provavelmente se comprimiu de volta a gelo. Certas formas de vida nas áreas mais profundas do nosso oceano sobrevivem graças às fontes geotérmicas que ejetam minerais, como é provável que haja gelo espesso entre o oceano e o núcleo. Esse não é o caso de Ganimedes, mas o oceano lá é salgado, com várias camadas divididas por pedaços de gelo. Se houver alguma chance de vida, pode ser na parte onde o núcleo rochoso está em contato com a camada mais interna do gelo. Por baixo de toda aquela água e gelo, Ganimedes é a única lua em todo o sistema solar com um campo magnético. Isso é possível porque ela tem um núcleo líquido. Além disso, circunda Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Sua órbita é excêntrica, ou seja, em alguns pontos fica bem perto do planeta. Ganimedes, Io e Europa têm forças gravitacionais que afetam umas às outras. No momento em que Ganimedes orbita Júpiter uma vez, Europa faz 2 órbitas e Io 4. 1/3 da superfície de Ganimedes contém grandes regiões escuras, enquanto os outros 2/3 são mais claros. As áreas escuras são mais antigas e contêm mais crateras. As mais claras têm cristas e sulcos longos com cerca de 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Calisto, a terceira maior lua do sistema solar em diâmetro, precisa de 17 dias terrestres para orbitar Júpiter. Sua atmosfera é bem fina. Existem muitas crateras de impactos, mas sua crosta antiga é basicamente a mesma há mais de 4 bilhões de anos. Quando um planeta é geologicamente ativo, como a Terra, algumas coisas podem apagar a maioria das evidências de impactos anteriores. Água, vulcões, movimentos das placas tectônicas, atividade humana e o clima. Tudo isso modifica a superfície. Calisto não tem nada disso. Os cientistas acham que essa lua costumava ser um mundo oceânico que acabou congelando. Ela foi atingida por meteoros de vez em quando, mas permaneceu intocada em sua maior parte. No entanto, possui algumas crateras bastante impressionantes, como Valhalla, a maior cratera com vários anéis do nosso sistema solar, com 4.000 quilômetros de diâmetro. As principais crateras em Calisto contêm mais anéis do que em outros corpos celestes. O que quer que tenha atingido esta lua era grande o suficiente para perfurar a fina crosta, fazendo com que a água se espalhasse na superfície. E abaixo desta crosta fina pode haver um oceano salgado ou gelo macio. A sonda espacial Galileu detectou que o campo magnético de Júpiter não conseguia penetrar através dessa lua, provavelmente por causa de uma camada de, pelo menos, 10 quilômetros de espessura. É por isso que é difícil explorar Calisto. Luas como Europa têm aberturas que ejetam água dos oceanos subterrâneos. Mas para explorar Calisto e observar mais sobre seu passado, teríamos que usar um método à moda antiga, escavando através da crosta. Se quiséssemos chegar às partes externas do nosso sistema solar, Calisto seria um ótimo local, pois a radiação de Júpiter não o alcança, então estaremos mais seguros lá do que em algumas outras luas internas.